Graça e paz, irmãos. O tema da nossa mensagem de hoje é liberdade para a consagração. Você deve se lembrar que a nossa série, em Romanos 5 a 8, ela se dá no contexto da consagração pessoal. Temos visto uma necessidade de cada crente, cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça, cada adolescente da igreja. Entenda que é preciso que você desenvolva. Com tudo que você recebe da sua igreja, é preciso que você se preocupe em desenvolver a sua vida, ou, para usar o vocabulário bíblico, desenvolver a sua salvação, temor e tremor. Deus já opera em você o querer e o efetuar, mas é preciso que você tome decisões. Como você ouviu na escola dominical hoje, há sempre um momento para o ato de fé, e o ato de fé se trata de obediência e confiança naquilo que Deus diz na sua palavra. E é aí que nós vemos o desenvolvimento pessoal dos crentes. A mensagem de hoje, liberdade para a consagração, eu quero tanto manter a série, como também quero fazer menção daquele grande momento histórico, daquela grande intervenção divina que foi a Reforma Protestante. Um evento complexo. Eu não pense que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, chegou na porta da Catedral de Wittenberg, pregou ali as 95 teses e no dia seguinte o mundo protestante passou a existir. Não foi assim. Não foi ele que iniciou esse processo, iniciou ao longo do tempo, dentro da chamada Igreja Católica Romana Medieval, com muitos movimentos que já se insurgiam. Aliás, uma coisa que você talvez veja aí na mídia hoje é a ideia equivocada, mas ainda acreditada por muitos católicos romanos, de que a Igreja, até o momento da Reforma, ela era um monolito, ela era uma unidade. Qualquer pessoa que lê qualquer livro de história eclesiástica ou história secular vai verificar que a Igreja já há muito tempo sofria de várias divisões sérias, a ponto de, num determinado momento, haver 3 papas, nenhum deles querendo abdicar, a ponto do colégio de clérigos ter que depor e escolher, e essas são algumas das divisões, há muitas outras divisões. A Igreja nunca foi um monolito após o período apostólico. Mesmo lá, você já vê nas Escrituras os desenhos das divisões ali. Mas o que aconteceu na Reforma, como foi dito aqui, um grande retorno às Escrituras, um grande retorno à justificação, a doutrina da justificação pela fé somente, um grande retorno ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, porque, diz Paulo em Romanos 1, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como vamos ver hoje à noite, nós temos a justiça de Deus como motivo de louvor e de adoração. A justiça de Deus, justamente aquilo que você teme, aquilo que você não quer para você, aquilo que eu não quero para mim. Nenhum de nós quer que Deus seja realmente justo e nos dê o que nós merecemos. Nós queremos que Ele seja misericordioso. Não nos dê o que nós merecemos e nos dê graciosamente aquilo de que nós precisamos, embora não mereçamos receber. Então, esse foi um grande movimento da mão de Deus na história. E Deus usou pessoas que não tinham poder, na verdade. Quando Lutero fez aquilo, ele era um dos professores na faculdade da Catedral de Wittenberg, e ele fez algo que todo mundo fazia. Todo mundo que tinha alguma tese para ser discutida, simplesmente escrevia essas teses, pregava lá, marcava-se uma reunião e apareciam as pessoas para discutir aquilo. Nesse caso, poucas pessoas apareceram, poucos clérigos apareceram, poucos professores apareceram ali. Mas alguém pegou aquilo e multiplicou aquilo. Simplesmente porque a imprensa tinha sido inventada relativamente pouco tempo antes. Isso foi um ato de Deus, chama-se providência, não foi por acaso, não. E então, aquelas teses correram à Europa e o resto é, como se diz, história. Dentro disso, nós queremos ver hoje que nós fomos libertados para a consagração. E por isso eu vou utilizar
texto com o qual começamos essa série e o texto no qual estamos entrando na mensagem de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1 também. Paulo havia, durante 4 capítulos, argumentado sobre o que é a justificação pela fé e demonstrando com os textos do Antigo Testamento essa doutrina já ali colocada, mas que somente em Cristo pode ser realmente aplicada em toda a sua eficácia, inclusive naqueles que no Antigo Testamento olharam para frente confiando nas promessas de Deus. Depois de 4 capítulos falando sobre isso, o apóstolo escreve: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos dizer todos juntos? Leia comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí, ele está concluindo o seu ensino sobre justificação e nos próximos 4 capítulos ele vai falar sobre as consequências dessa justificação. Chegando ao ápice, ao cume desse belo monte, no capítulo 8, versículo 1, que diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler também esse texto juntos? Leamos. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já se sentiu preso? Você já se sentiu preso injustamente? É uma das coisas mais terríveis que podem acontecer aos seres humanos. Em 1984, um homem chamado Kirk Bloodsworth estava trabalhando como pescador. Ele havia dado baixa na Marinha Americana e fez isso com honras. Mas, em 84, ele foi acusado de um crime brutal, violento, contra uma criança de 9 anos. E, obviamente, por conta do que é, eu não vou relatar aqui, mas você imagine o pior. A ponto de, em 85, ano seguinte, ele ser declarado culpado e condenado à morte. Durante 9 anos ele ficou preso, aguardando a sentença, sendo que os últimos 2 no chamado corredor da morte, aquele onde estão as pessoas já se encaminhando. Como a pena de morte é irreversível, então todo sistema que a adota, todo sistema pelo menos que quer ser justo, precisa dar tempo para várias recorrências e para várias reanálises. Em cerca de 1992, esse homem, Bloodsworth, ele leu a respeito de uma ciência que estava, então, começando a ser usada nas investigações legais. Chamava-se pesquisa pelo DNA, ou seja, por aquilo que identifica cada ser humano de forma única e que está aí impresso em você, colocados lá pelo próprio Criador. Ele, então, insistiu em que seu caso fosse revisto com base nisso, e apesar de acharem que não havia nenhuma prova material do crime àquela altura, havia sim. Encontraram, inclusive, na gaveta de um promotor, guardado lá, dentro de um saco, o suficiente para se fazer um teste a respeito do DNA. Em 93, depois de 9 anos preso, ele foi de forma clara, inequívoca, incontestável, inocentado daquele crime. Ele não tinha cometido o crime, embora 5 testemunhas tivessem dito que o viram. 2 delas, depois na reanálise, disseram que o que eles viram foi uma reportagem sobre ele. Testemunhas podem se equivocar por motivos os mais diversos, inclusive motivos injustos. O fato é que ele foi inocentado completamente, recebeu pleno perdão do governo americano, porque não havia equívoco. Em 2003, o verdadeiro criminoso também foi identificado. Esse lapso de tempo, por que só em 2003? Porque esse criminoso, pouco tempo depois desse crime, em 84, ele foi preso por um crime semelhante
no qual ele foi condenado a 45 anos de prisão. Ele estava preso, inclusive ficou preso um andar abaixo de onde estava preso o Kirk. E algumas vezes eles se viram. Mas em 2003, numa revisão de penalidades, o crime dele também a análise de DNA foi feita e viu-se que ele era o criminoso. Ele foi então condenado à prisão perpétua, onde ele estava. Você imagina o alívio desse homem? Bloodsworth. Você está preso, você não vê possibilidade, você sabe que você não cometeu o crime, e, no entanto, você não tem muita coisa para fazer. Nós fomos condenados pela justiça de Deus, mas nós não fomos condenados injustamente. Nós somos culpados, plenamente culpados. A nossa culpa nos prende de todas as formas. E o nosso pecado é um senhor abusivo, um senhor que nos mantém com uma rédea curta, enquanto Cristo não vem e não nos liberta. Essa é a nossa situação. O problema é que muitos de nós parecem nunca ter sentido o verdadeiro alívio, como Bloodsworth sentiu. Tenho certeza que depois de 9 anos, vivendo a morte se aproximar, apesar daqueles 9 anos preso, ele deve ter, o dia seguinte à sentença justa, agora correta, ele deve ter sido como um novo nascimento, né? Como nascer de novo, não é? Muitos crentes nascem de novo. Eu não estou aqui falando de crentes que não são crentes. Aquele que está na igreja não é ovelha, é bode. Eu estou falando daqueles que são crentes. Foram salvos por Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, porém, parece que eles nunca sentiram a alegria, nunca sentiram o alívio, nunca perceberam realmente o que Cristo fez. Na justificação, quando nós fomos justificados porque colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Parece que vivem a sua vida ainda arrastando bolas de ferro presas aos seus tornozelos e parece que nunca conseguem se desenvolver. Ao mesmo tempo, têm dificuldades também, por isso, de consagrarem a sua vida ao serviço do Senhor. Parecem Lutero, antes dele ter atinado com o fato de que o justo diante de Deus seria justificado pela fé somente. Se você conhece alguma coisa da história de Martinho Lutero, você sabe que ele passou muitos anos de sua vida com aquele peso da culpa, aquele peso do juízo justo de Deus, sem poder reclamar do juízo, porque o juízo de Deus era correto, sem poder reclamar da condenação, porque ele e todo o resto da humanidade eram e são culpados, mas ainda assim tentando de alguma forma conseguir que houvesse justificação, que ele fosse justificado, que ele recebesse uma sentença de inocente. E o que ele tinha para isso? O mecanismo diante dele eram as exigências e demandas dos dogmas católicos romanos, aonde você faz certas coisas, deixa de fazer outras, cumpre isso e deixa de fazer aquilo, para então tentar saber que você foi finalmente perdoado por Deus. E nisso Lutero era muito bom. R.C. Sproul, já com o Senhor, ele escreveu um livro chamado A Santidade de Deus. Um capítulo se chama A Insanidade de Lutero. Porque, por causa dessa sensibilidade à justiça de Deus, ele se confessava, um dos instrumentos para a obtenção do perdão do pecado, ele se confessava várias vezes ao dia, ao ponto do seu confessor, um dia, perder a paciência com ele e dizer: Lutero, vai e comete um crime, adultera com uma mulher, mata seu pai, faz alguma coisa digna de ser confessada. Você vem confessar miudezas, grãos de areia. E Lutero respondeu para ele: mas um desses pequenos pecados já não seria suficiente para eu ser condenado ao inferno? Pela justiça santa de Deus? E o confessor dele não podia dizer: não, nós já nascemos pecadores. Não se trata nem de você cometer pecados. Nós não viramos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Já nascemos debaixo da condenação. Se não houver a salvação de Deus, nada do que possamos fazer ou ser nos livrará disso. Lutero tinha essa sensibilidade que
Sproul chamou de insanidade, a falta de paz completa. Até que um dia, e não foi num momento simplesmente que houve um brilho, mas através dos seus estudos e leituras, mas chegou num momento em que ele foi convencido da verdade que está em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E nesse momento o peso saiu, nesse momento o alívio veio, nesse momento ele estava livre para fazer realmente o que ele queria fazer, servir a Deus. Lutero não queria ser livre simplesmente para se livrar da culpa. Ele já tinha entendido que todo ser criado por Deus serve a Deus. E que o ser humano, criado por Deus, obviamente, serve a Deus de forma muito direta, muito especial, muito objetiva. Mas nenhum de nós está livre para fazê-lo realmente, com alegria e de modo a glorificar a Deus plenamente, a não ser que sejamos primeiros resgatados da nossa injusta condenação. Então nós temos diante de nós, agora, duas declarações, em Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Essas declarações são categóricas, elas são libertadoras e elas são irreversíveis. E é só esses 3 pontos que eu vou colocar para você. Elas são declarações categóricas. Romanos 5:1, você viu? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não diz que teremos paz com Deus. No momento em que você coloca a sua fé em Jesus, no que Ele fez, em quem Ele é, você tem paz com Deus. O que significa que você não é mais inimigo de Deus. Você foi reconciliado com Deus. É o que Paulo gasta o resto de Romanos 5 dizendo. Você foi reconciliado, você foi adotado na família de Deus, você se tornou filho de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas são filhos de Deus nesse sentido, de que foram inclusos na família de Deus, inclusos como irmãos mais novos do primogênito, aqueles que colocam a sua fé no que Cristo fez, em quem Cristo é, ou, para dizer de outro modo, naquilo que Deus fez em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus ou você é constantemente afligido pelas mentiras do diabo? Sim, emocionalmente ele vai atingir você. Mas você precisa declarar. Tem declarações que são as declarações verdadeiras. E elas não são uma formulação que algum pastor maluco inventa para você repetir. Elas são formulações da fé apostólica registradas na Escritura, como essa aqui. Eu tenho paz com Deus, porque Deus fez a sua paz comigo em Cristo Jesus. Essa é a verdade que eu preciso declarar e na qual preciso estar. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. É interessante que no grego, esse versículo começa com a palavra nenhuma. Nenhuma condenação. Nenhuma é a primeira palavra. E quando em grego a palavra vem na frente, é porque está se dando ênfase àquela palavra. A ênfase de Paulo aqui no início desse verso é nenhuma condenação. Condenação é o oposto de justificação. E uma vez que você está justificado, você não pode estar condenado em grau nenhum. Essa é uma declaração categórica. Nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Os teólogos e intérpretes discutem se Paulo está se referindo ao que veio imediatamente antes, quando ele disse, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Esse conflito que está havendo, se trata do poder do pecado e eu não tenho mais essa condenação sobre mim, ou se trata da culpa do pecado tratada desde o capítulo 3 e até quase o final do capítulo 5. Eu acho que a melhor interpretação é que Paulo está se referindo a todo esse conjunto. O que ele está dizendo é, não há nenhuma condenação
Essa é uma declaração categórica também, e nós precisamos nos apegar a isso. Qualquer verso das Escrituras, qualquer palavra de Deus, é suficiente, mesmo que esteja numa linguagem branda, para nós nos apegarmos e vivermos com aquela verdade. Porém, aqui estão duas declarações muito claras, muito objetivas e muito categóricas, pelas quais nós devemos louvar a Deus, dar graças a Deus e sobre as quais nós podemos construir uma vida cristã consagrada para servir ao Senhor. Nós temos liberdade para consagração. Nós podemos ser realmente livres para o serviço de Deus no mundo, refletindo a glória, o amor, a bondade de Deus nas nossas ações. Amém, irmãos? Duas declarações categóricas. Segundo, são duas declarações libertadoras. A primeira diz que o ímpio pode ter paz com Deus. Sim, porque justificação é sempre justificação do ímpio. Como você e eu já somos crentes, tendemos a pensar que estamos aqui falando de algo aplicado a cristãos, a pessoas que agora receberam a bondade de Deus. Não! A justificação, o próprio nome, só tem sentido quando seus objetos são pessoas ímpias, eu e você, antes de Cristo. Então não pense muito bem de você assim, não. Não se dê maior glória do que deve. Quando a palavra justificação vem aos ouvidos, devemos lembrar que ela só tem sentido no contexto da pecaminosidade, da condenação humana. Fomos justificados porque precisávamos de justificação. Se não precisássemos de justificação, não seríamos ímpios. Isso é libertador. Paulo diz aos Gálatas, ou diz aos Romanos, aqui mesmo, no capítulo 4, que Deus, em Cristo e por causa de Cristo, pode ser justo e justificador ao mesmo tempo, justificando o ímpio. Deus é aquele que justifica o ímpio. Eu vim para pecadores, disse o Senhor Jesus. Eu vim buscar o que se havia perdido. O médico vem para os que estão doentes. Cristo veio para os que são pecadores. Você é o pecador? Você é um pecador. Então Cristo veio para você. Se você foi justificado, lembre-se, é exatamente isso. Deus amou você sabendo que você era pecador. Deus enviou Cristo para morrer por você, sabendo que você era pecador. E foi isso que nós vimos no capítulo 5. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ideia é, Deus já sabia disso. Não deixa novamente o diabo vir falar para você que você é um pecador. Quando ele fala isso, diz, me conta uma novidade. Me conta algo que eu não sei. Deixa eu te contar mais, além de eu ser pecador, Deus me amou quando eu era pecador, quando eu estava no pecado, quando eu ignorava, quando eu desprezava. Ele enviou Jesus para que um ímpio como eu pudesse ser justificado. Outra coisa nessas declarações libertadoras é que a justificação é sempre completa, é plena. Você totalmente justificado significa que não tem como você ser 1 miligrama condenado. Não tem como haver nenhum grau de condenação. É por isso que Paulo colocou a palavra nenhuma em primeiro lugar no texto original. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. O diabo faz você se sentir condenado às vezes. Existe uma diferença entre nós sentirmos emocionalmente o nosso pecado e nós conhecermos na realidade espiritual o nosso pecado. Emocionalmente, você pode ser atingido de diversas formas. Você pode cair em depressão se você se entregar demais a esse sentimento. O quebrantamento precisa ser de acordo com a palavra de Deus. O arrependimento precisa ser o arrependimento de Deus, porque senão você pode ser levado a uma autodestruição emocional, quando Cristo já fez a obra por você. E o diabo faz você se sentir culpado e condenado, como se você ainda tivesse qualquer possibilidade de ser trazido de volta para aquela posição antiga. Não, não tem como. Cristo e crer nele, você nem está fazendo parte desse processo. Isso é entre o pai e o filho. E isso não pode ser alterado. É irreversível. Deus em Cristo garantiu a eternidade desse status.
Não tem como isso ser mudado. Nem agora, nem daqui a 100 anos, nem daqui a 3 milhões de anos, nem em nenhum momento da eternidade. Mas aproveite isso agora. Você já está justificado, você tem paz com Deus e nenhuma condenação há. Porque tanto num caso como no outro, você está em Cristo Jesus. Você percebeu como Cristo Jesus está presente nos 2 versos? Mediante a fé em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo Jesus. É isso que faz toda a diferença. Ou seja, nós temos paz, nós temos liberdade e nós temos estabilidade. Isso nos liberta para o serviço. O serviço a Deus. Não é para você tentar viver sua vida, não. Eu me sinto sempre tentado, quando falo sobre isso, a dizer, não é para você viver a sua vidinha, não. Porque no momento em que você esquecer que você precisa, que você tem que viver para servir a Deus, a sua vida abundante se torna vidinha. Vida pequena, vida medíocre, vida egoísta, vida voltada para si mesmo, vida sem a plenitude do Espírito. Você é liberto do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, e aguarda a libertação da presença do pecado, para que você possa servir ao Senhor, servindo neste mundo as pessoas. E nenhum crente, absolutamente nenhum crente, pode ficar sem serviço. Não tem como um crente ficar sem servir, em nome do Senhor Jesus, aos outros seres humanos, sejam eles crentes ou não. Portanto, você já foi salvo para isso. Você já foi salvo para o serviço. Voltando. Como anda a sua alegria quando você pensa na justificação, na salvação? A alegria é um sentimento, não é? Então eu poderia estar colocando você debaixo novamente da égide dos sentimentos. Mas eu disse que você não deve se entregar tanto assim aos sentimentos. Sim, não estamos falando dessa alegria causada por circunstâncias. Estamos falando sobre a alegria causada pelo que a palavra de Deus diz, mesmo quando você está com lágrimas nos olhos por causa do seu próprio pecado. Não ouça o seu coração. Nós já vimos em mensagens anteriores, o coração não é bom analista para isso. Ouça a voz de Deus, a voz da verdade, a palavra de Deus. Você foi justificado e você tem paz com Deus, porque Deus resolveu ter paz com você. Você foi justificado e absolutamente nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Essa é aquela alegria que pode derramar lágrimas e que, se você continuar nesse progresso, você vai ver que então, aí sim, seus sentimentos serão moldados por esse tipo de alegria. Essa alegria que vem junto com aquela paz e que é da mesma natureza. Aquela paz que não é dada como o mundo dá. Aquela paz que Jesus deixou para os que creem nele. A alegria da mesma forma. Paulo tem quase que uma epístola inteira escrita com o tema ou subtema da alegria, que é Filipenses. Existe alegria, mas ela não é causada pelas circunstâncias. Só que ela pode ser travada se você continua dando ouvidos às vozes erradas. A voz do diabo, por exemplo, que quer fazer você se sentir um pecador. Você não tem que se sentir um pecador, você é pecador, mesmo quando você não sente isso. Mesmo quando você não sente, você continua sendo e precisando de salvação. Portanto, quando você crê em Cristo, mesmo que você não sinta isso, você continua sendo crente em Cristo Jesus, justificado e sem nenhuma condenação. Deixe que os sentimentos acompanhem a fé. Não coloque a fé para acompanhar os sentimentos. A fé acompanha a palavra. Ela acompanha o fato, a verdade. Enquanto ela olha para o fato, ela caminha muito bem. Mas se ela olhar para trás para o sentimento, aí você tropeça e cai. Então, deixe que a alegria venha da fé contemplando a palavra de Deus, e não o contrário. Deixe que a paz venha da fé contemplando a palavra de Deus, e não o contrário. E deixe que o serviço venha da fé contemplando a palavra de Deus, e não os sentimentos. Porque se isso acontecer, você volta a ser Martinho Lutero antes da conversão, tentando fazer coisas para conseguir o favor de Deus. Quando todo o favor de Deus já foi dado para você, não conquistado, não conseguido, mas dado a você,
quando você, pela fé, como um mendigo, recebeu de mãos vazias aquilo que Cristo fez e aquilo que Deus fez em Cristo. Já é seu. O que você precisa saber é que agora você vive para isso, vive para o serviço, em alegre serviço ao Senhor. Deixa a alegria vir do serviço, deixa a alegria vir dessa relação com a justificação que tirou toda a condenação e que só pode acontecer em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, derrama a Tua palavra abundantemente no coração de cada um dos irmãos e irmãs aqui. Que ela habite ricamente o nosso coração. Quando vamos participar agora da ceia do Senhor, que é símbolo maior da aliança, do fato de estarmos em Cristo, nós jogamos a Tua graça, Senhor Deus, para que o façamos ao mesmo tempo com contrição e alegria no coração, por causa do que Cristo fez por nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ficar firmes nessas declarações categóricas, inabaláveis. Ajuda-nos a perceber a liberdade que recebemos nela. Ajuda-nos a descansar na eternidade da obra de Cristo, que não pode ser removida, atrapalhada, desfeita de forma alguma, Senhor. Para que servamos ao Senhor servindo aos homens, na igreja e fora da igreja, a fim de que experimentemos a cada passo do caminho alegria real, abundante, cada vez maior, e que nisso também o Teu nome seja glorificado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.